A primeira palestra do 11º CBGDP abordará as tendências em produtos conectados e serviços. Será apresentada por Eduardo Peixoto, executivo-chefe de negócios do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, unidade Embrapi de Produtos Conectados IoT. Eduardo Peixoto é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre pela Eindhoven University of Technology. Possui 30 anos de experiência profissional, tendo atuado na Philips, Ascom e Cesar. Após a apresentação, lembramos que haverá oportunidade de se fazer perguntas. Então convidamos o senhor Eduardo Peixoto a ministrar sua palestra. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, por estar aqui conversando com vocês sobre o que a gente entende sobre a internet das coisas e o que a internet das coisas vai provocar, não só na fabricação, como também nos produtos, né? Meu nome é Eduardo, já fui apresentado, né? Eu sou de Recife, né? Acho que vocês já perceberam aí pelo sotaque. Né, e hoje eu estou no Cesar, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, tem 21 anos de história, mais de 500 funcionários hoje. O Cesar nasceu com o objetivo de ligar a academia ao mercado, sendo dirigido pelo mercado. E a gente entrou no Cesar em 2001, final de 2001, começo de 2002, né, voltando aí de uma experiência na Suíça, onde eu já vinha trabalhando no desenvolvimento de produtos. Na época eram produtos de telecomunicações, né, e saindo ou dando início a uma nova empreitada, trabalhando mais com foco em TI, né, e passando já a atuar no mercado onde, no passado, bem verticalizado, como era o de telecomunicações, para onde a gente tem aquela composição de produtos bastante horizontal. Então, como falou o professor Kaminski, né, que depois de 30 anos no mercado, a gente já viu algumas rupturas, né, algumas mudanças radicais, e a minha história com 30 anos se confunde um pouquinho com elas, né? Pelo menos a gente viveu e a gente vai passar alguma coisa aqui para vocês. Então, vamos lá. Nessa época eu não estava vivo ainda, né, mas há 100 anos atrás, a gente começa a ter o que é chamado da produção em larga escala. Esse aí é o ícone dessa produção, né, o Henry Ford, e naquele momento, para se obter produtos, a gente precisava diminuir o custo de produção, né? Então, a economia de escala era o que determinava sucesso ou fracasso de um produto, e muito pouco interessava o que é que o consumidor de verdade queria ou o que ele precisava, né? Henry Ford tinha essa máxima de que se perguntasse aos clientes o que é que eles precisavam, eles diriam cavalos mais rápidos, né, e nunca carros. E tem a outra também de que o carro pode ter qualquer cor desde que seja preto, né? Bom, isso era o tempo onde as empresas produziam. O importante era redução de custo, produção em larga escala, e jogavam para consumidores. Consumidores não tinham voz, não tinham muito o que opinar. Pegavam um produto que existia, né? A produção sempre pensando na redução de custo, mas, na verdade, mesmo naquela época, quem não estava ouvindo o consumidor saiu perdendo, né? Quando a GM começou a comprar diferentes marcas e juntar uma única marca,
segmentando o mercado, tomou a dianteira em termos de volume de produção e consumo, passando a Ford, e até hoje a GM está na frente da Ford em termos de volume de produção. Bom, o mundo mudou muito daquela época para cá e muito em função de telecomunicações, né? A gente, em 150 anos de história, a telefonia fixa atingiu 1 bilhão de lugares, né? O telefone móvel, em 50 anos, atingiu 7 bilhões de pessoas. A gente tem a internet fixa com 25 anos atingindo 1 bilhão de lugares. E agora, essa nova mudança, a internet das coisas, que é esperado que em 25 anos a gente consiga chegar em 50 bilhões de objetos. A gente sabe que quando a telecomunicações entra na história e a comunicação aumenta, ela muda muita coisa, né? Ela muda muitas coisas radicalmente. O que é que a gente faz hoje e como é que a gente faz hoje? O que é que a gente fazia ou como é que a gente fazia há 20 anos atrás? Como é que a gente conversa com pessoas, como é que a gente lê, como é que a gente se comunica e até como é que a gente assiste a vídeos. Tudo isso mudou em muito pouco tempo, né? Eu lembro que quando comecei como estagiário, né, a gente está falando aqui de 30 anos, então estamos falando de 87, 89 por aí, né, existia um trote para estagiário, que era procurar o envelope redondo para fazer a carta circular. Alguém passou por isso aqui? A gente dá para ver pela idade. Quem passou por esse trote, né, deve mais ou menos a minha idade, né? E o estagiário, eu era estagiário, passava o dia inteiro indo de um departamento para o outro, perguntando pelo envelope redondo. Era um trote para introdução na empresa também, você conhecia as pessoas e tal, mas mostra como é que era a comunicação dentro de uma organização grande. No caso, na época era a Philips, 1.500 funcionários, né, lá em Recife, né? E quanto tempo levava de verdade para alguma coisa circular pela empresa inteira. O envelope circular, ele era quadrado, não era redondo, né, e ele só tinha várias entradas onde a secretária escrevia o nome das pessoas e os departamentos por onde aquela carta deveria chegar. Então o boy da empresa passava de manhã e de tarde na mesa das secretárias, pegava os envelopes circular, né, e levava de departamento em departamento. A gente está falando de muito tempo não, estamos falando de 30 anos, 30 anos não é muito tempo, né, mas muita coisa mudou. E principalmente a relação, não somente dentro das empresas, mas das empresas com os seus consumidores. Tudo mudou. Os consumidores em rede hoje, eles têm um poder de voz tão grande quanto a empresa. Não dá mais para produzir e deixa que o consumidor compra, porque essa é a opção que ele tem. O consumidor hoje, ele passa a ditar o que é que a empresa tem que fazer e não o contrário. E com a internet das coisas, como é que essa coisa vai mudar, né? Se a gente está falando de uma aceleração aí das tecnologias dentro dos próprios produtos, né, a mudança ainda é mais radical, né? Internet das coisas vai provocar mudanças não só em produtos, mas nos ambientes que a gente vive também. É estimado que sejam investidos até 2019 133 bilhões de dólares nas cidades. Soluções para a internet das coisas. No agronegócio, né, fala-se em 75 milhões de dispositivos com IoT, coletando informação até 2020, gerando por fazenda 4,1 megabytes de dados. Então é muita coisa, muita mudança, muito mais mudança, e talvez uma mudança muito mais acelerada do que o que a gente viu até agora. Quando a gente vai para a indústria, se fala que com 1% de economia, né, a gente pode ter, por exemplo, em setores verticais como saúde, uma economia de 63 bilhões de dólares, né, em 15 anos. Óleo e gás, 90 bilhões de dólares. E a internet das coisas vai promover, né, esse tipo de economia, permitindo uma maior monitoração e controle dos objetos. Mas lá no SESC a gente fala que inovação de verdade ela não só acontece através de tecnologia.
A gente tem um instituto com nome de gente, né? César, nome de gente, de vez em quando ainda liga alguém para lá perguntando pelo seu César, e a curiosidade é que não tem nenhum fundador com o nome de César, mas ainda ligam para lá. Seu César, e às vezes só querem falar com o seu César. Mas a gente diz que inovação é coisa de gente, né? A gente tem nome de gente e é coisa de gente. Gente porque tem GE de gente, N de negócio e TE de tecnologia, né? Eu só tentei fazer essa tradução uma vez para inglês, mas não deu certo não. Atrapalhei todinho, ninguém entendeu nada e ninguém riu, então vale a pena. Mas olhando só para a tecnologia, né? Ou começando por tecnologia. De novo, não é muito longe não. 65 foi quando eu nasci. Ando fazendo 53 esse ano. Ou quer dizer, 52 e 53 eu estou caminhando para ele no ano que vem, né? É chamada a data quando o Moore falou ou publicou um artigo falando da lei dele que vigora até hoje, né, dentro dos setores de desenvolvimento e produção de circuito impresso. Ele falava que a capacidade, né, a complexidade de um CI ele dobra a cada 18 meses pelo mesmo custo. E é muito fácil da gente ver que isso realmente acontece. É só pensar quanto é que custava um pendrive de 2 GB há 5 anos atrás. Praticamente impossível de você comprar. Hoje você compra um de 64 GB por menos de R$100, 50, 60 reais, você está comprando um pendrive de 64 GB. Então essa é a curva que acelera, uma curva logarítmica aqui, que faz com que os circuitos integrados produzidos, né, eles mesmos ajudem no desenvolvimento deles próprios, acelerando essa curva, né? Dobrar a complexidade a cada 18 meses pelo mesmo custo faz com que eles sejam tão baratos hoje, mas tão baratos que a gente consiga colocar eles em lâmpadas, por exemplo, ou em fechaduras, ou em qualquer outro objeto sem muito valor, né? Então os produtos lá atrás, na época de Henry Ford, eram simplesmente mecânicos e isolados, né? Com o advento do circuito integrado, a gente começa a colocar inteligência nesses dispositivos, né? Inteligência, mas inteligência de que sentido? Inteligência para eles poderem tomar talvez pequenas ou micro decisões por nós. Quando a gente olha para produtos mais sofisticados ou mais caros, né, que já permitiram há mais tempo a colocação de circuito integrado neles, como carros, né, a gente nem se percebe, mas eles estão cheios de ECUs, de Electronic Computer Units, né, processando e tomando decisões pela gente. Acelera, ele trava a porta, né, se a gente sai com a porta aberta, ele avisa num painel, né, se a gente bate, ele estoura um airbag. Tudo isso é computador, é CI dentro do carro. Os mais simples hoje têm cerca de 14 ECUs, e os carros mais sofisticados chegam a ter 70, 80 ECUs e fazem coisas muito mais complexas, como por exemplo não deixar a gente bater no carro da frente, né? Isso é uma questão às vezes até de manutenção de casamento, sabe? Porque quando minha esposa está dirigindo, eu prefiro fechar os olhos. Ela nunca bateu, mas assim ela dirige muito rápido, muito perto, né? Se o carro toma essa decisão de frear e não deixar bater, eu vou ficar muito mais tranquilo, aí não tem discussão nenhuma. Mas não é só nos carros, são outros objetos também. O segundo momento depois que a gente coloca essa inteligência nos objetos é conectar esses objetos, né? Só colocar capacidade de processamento é sempre limitada, e mesmo se a gente quer colocar muita capacidade de processamento, isso tem custo. No momento que a gente conecta esse objeto na cloud, a gente transfere ou amplia a capacidade de processamento desse objeto, porque a gente tem a cloud, e a cloud é compartilhada com vários outros objetos, né? Então, quem usa o Siri ou alguma coisa para reconhecimento de comando de voz nos telefones do Google ou de qualquer outra marca, sabe que se eles estiverem desconectados da internet,
o comando de voz não funciona. Ele não funciona porque o telefone, mesmo com a grande capacidade de processamento, ele ainda não é capaz de entender aquele comando de voz. Ele se usa da cloud para entender o que é que a gente está dizendo e realizar o comando. Então, a conexão com a cloud aumenta essa capacidade de processamento. Mas mais ainda, né, ela permite que esse dispositivo, em particular, ele possa ser conectado a outros dispositivos, receber informação de um outro tipo de dispositivo, e diferentes dispositivos possam ser controlados e coordenados de forma a gente ter uma maior eficiência do uso daquele recurso ou no provimento de algum serviço. Por exemplo, se a gente tivesse um contador de pessoas na sala, ele podia estar conectado à máquina de ar-condicionado e variar essa temperatura da sala de acordo com o número de pessoas na sala. Né? Isso parece uma coisa simples, né? Mas se você leva isso para salas de cinema, a economia em energia elétrica é gigantesca. No passado, o ar-condicionado era ligado na hora do, sei lá, meio-dia, da primeira sessão até a última, independente se você tinha gente ou não na sala. Hoje, se você acopla a bilheteria com esse sistema de ar-condicionado, você tem um controle muito mais efetivo. Bom, a gente pode também, a partir dessa conexão dos objetos na cloud, olhar para eles como um conjunto de coisas, né? Não só como um objeto isolado, mas um conjunto de objetos que têm uma necessidade ou que estão provendo ou resolvendo uma determinada necessidade. E a partir daí, fazer um uso mais eficiente, porque a gente tem um controle centralizado de todos esses dispositivos, né? Eu costumo dizer, e aí tem algumas variações, algumas pessoas discordam, é que Uber é uma espécie de objeto, o carro com um motorista com telefone com Uber é uma espécie de objeto na internet das coisas. Ele só não está integrado, né? Mas você tem o telefone ali que está monitorando onde aquele carro está, se está com passageiro, se não está com passageiro, para onde é que ele vai, de onde é que ele vem. Dessa forma, o Uber consegue fazer uma utilização dos veículos que estão disponíveis muito mais eficiente do que se cada um de nós tivesse com um carro. Ok? A mesma coisa, extrapolando um pouquinho mais ainda, é Airbnb. Né? Quando eu coloco um quarto para alugar um sistema de informação e eu manualmente vou lá e digo se aquele quarto está ocupado ou não está ocupado, né? Ou uma casa, né? Eu estou monitorando e controlando a ocupação daquela residência, transformando o uso daquele dispositivo, tornando ele o mais eficiente no seu uso. Né? Então a gente vem caminhando aqui para ter hardware e software em tudo quanto é coisa. Né? Em tudo que a gente imaginar pode estar e estará conectado na rede, de forma que a gente consiga fazer um uso bem mais eficiente deles do que a gente faz hoje. A gente está falando de uma nova era onde os produtos serão um pouco virtuais. Né? A internet de 95 para cá trouxe a virtualização, mas agora os produtos vão virar híbridos, né? Porque eles também terão software. Então, como outros sistemas de software, eles poderão evoluir e quando estiverem com a gente, poderão também ser modificados. Né? E isso tem uma outra consequência, uma consequência grande quando a gente olha essa relação que era lá atrás, a fábrica faz, né, e joga para frente e consumidores se virem, é isso ou nada. Né? Nesse momento que a gente tem objetos conectados e uma análise via Big Data, a gente consegue identificar como que o dispositivo é usado, né? Qual o desempenho dele, a gente consegue inferir as situações onde ele é mais requisitado, onde ele é menos requisitado, e a gente pode, a partir daí, modificar o próprio produto. Né? Voltando ao exemplo lá do carro, Tesla, quem acompanha a Tesla,
o modelo S lançado em 2014, se eu não me engano, ele já estava equipado para mais na frente receber um piloto automático. No momento que ele recebe um piloto automático, o carro muda, né? Ele deixa de ser aquele carro que era antes e agora ele na estrada ele consegue dirigir sozinho. Isso tem uma implicação enorme para o lado de cá, em termos de educação também, porque nas fábricas, né, até há bem pouco tempo, a gente não tem profissionais de TI. Ou não tinha. Estão começando a ter agora. Esse produto era mecânico isolado, tinha mais engenheiros de produção, mais engenheiros mecânicos, né, poucos engenheiros eletrônicos. Ninguém que entende de Big Data. Tanto é que está aí no mercado maior gritaria, né, engenheiro de software especializado em Big Data sendo extremamente requisitado. E uma vez que você está coletando o dado aqui, mesmo que seja do produto, mas de um determinado usuário, gente que entenda de segurança e privacidade. Ontem eu vi um post no blog sobre marca-passo. O marca-passo está sendo recolhido, ou mais ou menos atualizado, porque tem uma vulnerabilidade de segurança. Imagina você com marca-passo podendo ser invadido por um hacker que vai depois pedir um dinheiro aí para, né, continuar deixando teu marca-passo funcionar. Então é esse tipo de coisa que a gente vai começar a ver, né? A gente tem produtos agora que são intensivos em software, que estão conectados, eles são híbridos de hardware e software. A gente começa a ver modelos de negócio mais comuns no setor de software também sendo aplicados no hardware. Tem outro exemplo, vocês podem procurar no YouTube de um carro, né? O pessoal hackeou um carro a quilômetros de distância, desabilitou o freio. Depois eles corrigiram a vulnerabilidade no sistema. Segundo gente aí, né? Gente. O que é que está acontecendo com gente, né? Se a gente olhar para esse gráfico, né? A maioria dos trabalhadores hoje nos Estados Unidos, eles já são millennials, né? São aquelas pessoas que nasceram em 1995, ou seja, já nasceram com a internet comercial operando. Quando eles tiveram consciência de que eram gente, provavelmente já tinha Google, já tinha quase Facebook um pouquinho mais para frente, mas são pessoas que não sabem, infelizmente, o que é um envelope redondo, né? Um envelope circular. Felizmente para elas, o trote talvez hoje seja mais complexo, né? Elas são essas pessoas aqui, estão o tempo inteiro conectadas, estão o tempo inteiro conversando com outras pessoas, estão o tempo inteiro talvez produzindo, né? Essa fronteira entre o físico e virtual é cada vez mais invisível, né? E eu digo que talvez a gente seja o primeiro objeto de verdade que foi para a internet. Nós fomos, né? Quando a gente pega aquele celular e carrega, se a gente esquece dele, volta para casa para pegar, né? Ou quando a gente acorda é a primeira coisa que a gente pega. Nós somos esse primeiro objeto a ser conectado. E se vocês olharem esse gráfico aqui também é interessante, ele mostra que, isso aqui é de 2010, 105 milhões de pessoas nos Estados Unidos já tinham 2 ou mais dispositivos conectados. Nessa outra ponta aqui, ó, de 2010, 4,5 milhões já tinham 9 ou mais dispositivos conectados em sua volta. Então, nós somos o primeiro objeto na internet das coisas. Isso muda um bocado de coisa, né? Aparecendo oportunidades na construção de produtos e serviços que destravam ou que permitem que a gente possa continuar produzindo enquanto a gente não está sentado na mesa. Tem várias soluções aqui verticais nos setores como construção e educação, e agricultura, e coisas também horizontais para comunicação, como o CrioZinc, que permitem que a gente saia da mesa e continue produzindo. Na verdade, hoje a gente está produzindo o tempo inteiro em qualquer lugar. Essa é a tendência. Quando a gente olha para negócios, a terceira é que fronteiras, né, ou arenas de competição e disputa entre empresas, elas são completamente cinzas hoje.
No passado, cada empresa tinha o seu foco de negócio, né? Hoje, a gente vê coisas como a Amazon Web Service, que é uma coisa de TI, né? Foi lançado no mercado por um varejista de e-commerce, né? Como assim que Google e o Windows vieram depois? E aí, esse cara é varejista, acabou de comprar uma rede física que é a Whole Foods, né? Então, as fronteiras de disputa, elas não são mais tão claras como eram no passado. Uma outra coisa é que cada vez mais o compartilhamento, né, é uma tendência, se torna mais forte, né? Eu dou o exemplo aqui das máquinas de lavar roupa, é que no Brasil não existe muito isso, mas se a gente vai na Europa, por exemplo, nenhum condomínio que eu conheci tem apartamentos ou casas dentro de condomínio tem um quarto especial para lavar roupa, né, dentro do apartamento. Você tem isso para o condomínio inteiro. Você tem uma sala lá, você tem as máquinas de lavar roupa e quem quiser bota lá na tabelinha, analógico ainda, compartilhamento analógico, mas você escreve lá seu nome e a data que você quer usar aquelas máquinas e usa, limpa e devolve. Você fica com mais espaço dentro da sua casa, não ocupa com alguma coisa que você só usa eventualmente. Isso já acontece há muito tempo. A gente vai procurar na internet e acha coisas bem antigas aí como isso. Plataformas são outras tendências, né? Será que a gente precisa de mais recursos? Ou os recursos que a gente tem por aí, eles já são suficientes para a gente criar mais negócio? É o que fez a Airbnb. A Airbnb é hoje uma das empresas no setor que tem maior valor de mercado. Isso aqui é 2015, se eu não me engano agora eles já passaram o Hilton, tem um valor de mercado maior que o Hilton, mas eles não têm nenhum ativo, né, que eles usam para fazer negócios, absolutamente nenhum. Eles usam os ativos que estão aí, pouco usados, pouco utilizados, né? Mas não é só isso, né? Roupa também é um negócio que de vez em quando, ou tem empresa que está crescendo compartilhando. Aqui a Rent the Runway provavelmente vai fazer o IPO hoje, e a sacada deles foi roupa muito cara de grife, muito pouca gente pode comprar. Mas se a gente colocar para alugar, a gente pode alugar por uma taxa bem menor do que a aquisição, e aí mais pessoas podem utilizar. É um sucesso lá nos Estados Unidos. Opa, carro de novo, né? Carro já vem fazendo esse experimento, né? E a gente já tem um bocado de coisa aí, como Lyft, Zipcar, Uber e Relay Rides acontecendo. E essas mudanças, quando a gente vai para os números, né? Elas são muito significativas. Aqui está o custo de 1 quilômetro ou de uma milha, eu acho que é de milha, rodada em São Francisco, né? Quando a gente faz com táxi, com carro próprio, mas um carro compartilhado, né, tirando o motorista, vai para metade do preço. Então, não é à toa que Uber está investindo um bocado em automação de carro, né? É porque vai ficar mais barato e aí vai ser muito mais economicamente viável a gente usar Uber o tempo inteiro ou qualquer outro tipo de compartilhamento de automóvel do que ter um carro próprio. Obviamente eu digo que as prefeituras podiam acelerar um pouco desse processo aumentando o IPVA. Eu acho que a prefeitura deveria aumentar o IPVA, certo? Em vez de fazer rodízio, né, que não adianta nada. Eu acho que quando uma cidade implanta rodízio, as montadoras vão comemorar, né, porque aí a gente precisa de 2 carros ou 3 carros para resolver o problema. Eu acho que seria muito mais eficaz aumentar o IPVA. Aumentou o IPVA, aí esse custo aqui sobe, né? Vai ficar mais perto de alguma coisa que seja efetivamente compartilhada. E por que é importante, né, a gente passar a compartilhar esse negócio, né? Não sei se vocês conhecem esse estudo aqui da OECD sobre o uso de carros em Lisboa, né? Eles fizeram simulações lá para entender o que é que aconteceria se os carros fossem compartilhados na cidade de Lisboa, né? E a conclusão é fantástica, né? 10% dos automóveis
10%, viu, gente? Tá errado, não. A gente teria a mesma qualidade de transporte do que com a frota que existe hoje. Não é fácil de chegar a esse número, né? A gente vê quanto tempo que o carro da gente fica parado ali do lado de fora, né? Quanto tempo que a gente deixa ele lá na garagem, sem contar à noite. Então, 10% desses veículos eles resolveriam. Com 20%, está aqui no estudo, você pode jogar fora o transporte público geral. Você tira ônibus, tira trem, tira metrô, tira tudo. Só 20% dos carros. Obviamente, eles vão ficar rodando o tempo inteiro, né? Mas a qualidade de transporte é a mesma. O que é que implica isso? Redução de necessidade de vagas. A gente volta a ter espaço para parque, para cinema, para, sei lá, teatro, para outras coisas, né? As ruas vão ficar mais livres, porque não tem carro parado, estacionado no meio de rua. Tem uma simulação feita aqui para a cidade de São Paulo com relação a isso, né? Olhando para os 4 principais distritos, né? Se a gente tira 90% dos carros existentes de lá, o espaço para parque, teatro, escola, hospital, ele duplica. É quanto que a gente está jogando fora. Tem gente de automotiva aqui, não de montadora? Não é? Não, tem problema. Eles precisam ouvir também, né? Precisam ouvir. Não adianta a gente ficar falando, porque nos Estados Unidos são 800 carros para 1.000 habitantes. Na Europa são 500 carros por 1.000 habitantes. No Brasil são 200. Tem espaço para crescer. Tem nada, né? Configuração de rua, né? Poder aquisitivo, esse negócio todo da gente é diferente. O problema da gente, eu acho, é a gente ficar querendo copiar modelos que já foram implantados em outros lugares e trazer para cá 20, 30 anos depois, né? Em vez da gente estar olhando para frente e tentando cortar caminho, né? Como a gente fala lá em cima. Acho que a gente tem que cortar caminho. Então, olhando para esses 3 vetores aí, a gente desenhou uns cenários. Estou colocando como exemplo, não é que eu não gosto de montadora não, viu, gente? Eu acho que elas têm que se reinventar, só isso. Mas aqui está a aplicação desse cenário, dessa conversa da gente, para a indústria automotiva, né? A gente tem no eixo vertical aqui os produtos inteligentes e conectados. Aqui no outro extremo, os produtos mecânicos e isolados. Em termos de modelo de negócio, foco no produto, né? Venda de produto, e aqui foco na entrega, ou foco no que o produto entrega. Dividindo esses 4 cenários aqui, a gente pode colocar nesse quadrante aqui quem é que tem foco em fabricar carro e ainda mecânico isolado. Não necessariamente carros já são inteligentes, mas só para a gente exemplificar, aqui são as montadoras atuais, certo? Continuam produzindo veículos e colocando no mercado para serem vendidos. Quando a gente sobe para o inteligente conectado, a gente tem Tesla, né, que tem mais ou menos a mesma pegada das montadoras que estão aqui, mas o produto dele já é um produto inteligente e conectado. O produto ele já muda enquanto está na mão do usuário, ele evolui, né? Do lado de cá, olhando para o foco na entrega, a gente tem as locadoras, digamos assim, né, que alugam os carros desse tipo, né? Isso aqui já dá para ver quem conhece um pouquinho mais do setor, sabe que esses dois aqui eles vivem amor e ódio o tempo inteiro, né? Toda vez que tem uma baixa em venda de automotivo no setor, as locadoras compram um lote grande por um preço muito camarada das montadoras, né? E desovam aqui eliminam um pouquinho o que tem em estoque, né? O problema é que quando eles vão comprar, né, não interessa já qual é a marca do lado de cá, o que interessa é preço somente. Então esse cara aqui é comoditizado, ele já é comoditizado por esse cara aqui, certo? Agora você imagine quando a gente chega aqui, produto inteligente e conectado, e o foco é serviço. Quem é que já pediu um Uber da Fiat, ou um Uber da GM, ou um Uber da sei lá o que? Pede Uber grande, Uber pequeno, ou Uber com bagageiro, né?
o Uber sem bagageiro, o foco é no serviço, no que o produto consegue entregar para a gente, né? Então, olhando para esse cenário e a evolução no que a gente vem falando, fica para mim claro que isso aqui é commodity, né? Quando a gente pensa em carro elétrico, ainda por cima, que tem uma construção muito mais simples do que o carro com motor a explosão, é possível que pipoquem aqui novas montadoras, muitas, né? Chinesas vindo já entrando aqui pelo Brasil, né? E certamente esse negócio aqui vai ser commodity, ou desse aqui. Os dois vão dizer qual é o carro, qual é o formato do carro, né? A partir de conversas que eles têm com os próprios usuários, eles sabem para que os usuários precisam e que quantidade, e eles vão colocar o pedido, digamos assim, de produção para esses aqui, e vai ganhar a concorrência aquele que fornecer pelo menor preço. Então a gente está olhando para esse cenário de mudança com relação às montadoras, não só montadoras, mas também em outros produtos, né? A gente pode transportar isso aqui para diversos outros cenários. Produto em geral, né, ele evolui em termos de qualidade ou de conveniência, né? Agora a gente tem mais esse outro eixo, que é o eixo dos negócios, né? Será que somente qualidade e conveniência, ou o que o produto entrega e como ele entrega e como eu pago por ele vai ser determinante para o que eu vou querer? E aí eu trago um exemplo que eu acho bastante interessante. Eu sou fã desse produto, eu não sou pago pela Braskem, pela Brastemp, para falar dele, mas eu acho que é um exemplo interessante, porque a gente vem falando de carro, vem falando de produto mais sofisticado e mais caro, né? E isso aqui é um exemplo de um produto que vem fazendo a mesma coisa que os carros estão fazendo de uma forma bastante inteligente, né? Lá no Nordeste é comum a gente ter os garrafões de 20 litros de água mineral em casa, né? E eu tinha que fazer essa compra, essa aquisição semanalmente nos sábados de manhã. Saía no sábado de manhã para comprar garrafão de água mineral. Ninguém merece isso, né? Primeiro, o garrafão é pesado, na hora de você virar em cima tem do filtro, né? Você tem um risco ali de derrubar aquele negócio, né? E ainda por cima, a patroa só queria um tipo de água mineral. Ela queria da Indaiá. A Indaiá, né, tem um posicionamento de mercado interessante. Eles têm um garrafão assim muito transparente, né? Quase cristalino o garrafão da Indaiá. Os outros são meio fosco, tal. E aí aquilo ali dá aquela impressão de que a água mineral Indaiá é melhor, né? Então eu tentava trazer outra coisa que era mais fácil de encontrar, mas a mulher falava: não senhor, Gu e Gui, né, só tomam Indaiá. Gu tem 19, Gui 23, mas mineral só Indaiá lá em casa. Beleza. Até que apareceu esse negócio aqui, Brastemp, né, uma coisa que também martelou na cabeça da dona de casa ali, que é uma coisa de qualidade. Aí ela concordou em experimentar. É um filtro, né? A maior parte dos fabricantes de filtro colocam isso na prateleira e vendem como produto. Você tem que ir lá instalar na sua casa, você mesmo vai instalar, né? Você mesmo dá manutenção, de tempos em tempos você tem que trocar aquela vela ali. É a mesma confusão do botijão ou do garrafão de água mineral. A Brastemp fez diferente. Ela não vende esse produto. Ela aluga. Você faz uma assinatura. Você faz uma assinatura, liga lá, ele vai na sua casa, faz a instalação, e mais do que isso, a cada 3 meses, máximo 3 meses, ele entra em contato via SMS, e-mail, e às vezes até liga, né, se não conseguir o contato, para marcar a manutenção do equipamento. Ele vai lá, dá a manutenção e vai-se embora. Pronto. Eu estou comprando filtro ou eu estou pagando por água filtrada? Acho que eu estou pagando por água filtrada, certo? Só que ainda tem uma evolução aqui a acontecer. O preço da assinatura ele é fixo, porque de fato a Brastemp não sabe quanto é que é o consumo de água. Então, como ele tem que fazer
uma determinada manutenção regularmente, assumindo um determinado perfil de consumo, a assinatura tem um valor fixo e alto. Na minha casa compensa porque são 4. Numa casa talvez com 2 não compensa, é melhor ir no sábado de manhã pegar o garrafão de água, certo? Mas eles estão fazendo experimentos, né? Colocaram sensores no filtro, né? E agora eles conseguem medir quanto que você consome de água. E a partir do momento que ele sabe quanto você consome de água, a tarifa ou a assinatura ela não precisa mais ser fixa. E na sua casa a cada 3 meses, para fazer a manutenção do filtro, também não precisa ser a cada 3 meses de novo, né? Se você consome menos, pode levar 6 meses. Isso não depende também da quantidade de pessoas que tem dentro da casa, mas depende do seu próprio consumo, né? Isso é exatamente a mesma coisa que a gente tem dentro, de novo, da indústria automobilística, né? Quando você compra o carro, você recebe aqueles manuais que ninguém lê e a única coisa que interessa é saber a pressão no pneu e quando é que você tem que fazer revisão. E a data que eles colocam lá a cada 2 anos ou 20 mil quilômetros, não é isso? Na verdade, eles colocam isso lá porque não sabem como é que você vai dirigir o carro. Então, de novo, o perfil médio do consumidor ou do motorista exige que você faça uma manutenção a cada 2 anos, no máximo 30 mil quilômetros ou 20 mil quilômetros, depende da marca. No momento que esse carro estiver conectado, essa manutenção ela pode ser feita de acordo com o verdadeiro uso do carro, né? Então, para a gente finalizar, eu acho que é isso aqui. Quando a gente olha para esse novo cenário, onde a gente tem os objetos também conectados e se comunicando com a gente, a última coisa que a gente precisa saber ou fazer é o tal do persona, uma segmentação padrão, como a gente vinha fazendo há muito tempo atrás. Nessa economia impulsionada pela internet, o produto deve ser pensado em torno da tarefa, do que ele entrega, né, e provavelmente vai ser vendido como serviço. Então, muito obrigado. E aqui estão algumas informações sobre o César. Perguntas? É diferente falar assim. Acho que fica meio constrangedor, né? Mas é interessante. Sim. A minha pergunta vem de uma experiência recente, até do professor daqui da banca dele, com empresas do setor automotivo em especial. A gente está notando que está surgindo até uma pressão para alguns setores de manufatura moverem os seus negócios para a inclusão de novos serviços, que incluem também a questão de IoT, sensores, etc. Minha grande dúvida é, será que realmente essas empresas tradicionalmente focadas no meio de produtos físicos, você acredita que elas deverão de alguma forma incluir nos seus negócios os serviços? Ou isso deverá acontecer mais por formas de parcerias, empresas realmente especializadas em serviço? Porque as de manufatura hoje em dia a gente tem visto uma dificuldade grande de mudança para incluir a questão do serviço nos seus produtos. Será que a reflexão que eu gostaria, da sua opinião, deveriam vir novas empresas parceiras ou isso deveria acontecer dentro da própria empresa? Então, o que a gente também já concluiu é que muito provavelmente as empresas de manufatura, né, e que existem aí, no mínimo 50 anos manufaturando, elas não vão conseguir fazer essa mudança. Muito provavelmente elas têm que ter um parceiro ou adquirir alguém que entenda de serviço. Porque tem 2 mudanças aqui importantes e radicais, né? Quando a gente olha a primeira mudança, e que ela não precisa ser digital, é a mudança da venda de produto para a venda de serviço. Então, quando a gente sai de carro, mas olha para caminhão, né, tem montadora de caminhão que já está olhando para isso e tentando modelos de serviço e não de venda do próprio caminhão. Mas já é uma mudança muito radical. A segunda é você digitalizar aquele negócio que sempre foi mecânico e isolado e agora começar a ser um produto que morfa, onde você coleta dados, aí entra um monte de outras coisas
que ela nunca esteve preparada ou nunca precisou se preparar para isso, né? Então são duas mudanças em paralelo acontecendo que são muito radicais, né? A gente tem conhecimento no mercado, não dentro da própria Brastemp, por exemplo, mas a parte de serviço, né, não é feita pela Brastemp. Ela contratou uma outra empresa, white label, digamos assim, na prestação de serviço para fazer essa interface com o cliente, né, de ligar para lá, né, de mandar o e-mail, né, de marcar a data e vir fazer a manutenção no produto ou mesmo fazer a instalação. Então eu acredito numa fase de transição, né, a indústria que entender que esse passo é preciso, se ela tentar fazer dentro de casa, muito provavelmente vai quebrar a cara, não vai conseguir. Eu acho que é muito mais fácil, ou mais viável fazer isso com alguém que já sabe fazer. A sua palestra, você começou falando de telecomunicações, terminou falando de serviços, né? Interessante. E aí, mas eu tenho uma dúvida de uma palavra da moda que apareceu ultimamente, que eu pessoalmente não estou conseguindo enquadrar nesse contexto. Eu gostaria de saber sua opinião. Onde que a internet das coisas, esses serviços, como é que está articulado com a indústria 4.0, essa palavra que todo mundo fala o dia inteiro e que gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a contextualização disso tudo na indústria 4.0. Tá. Tem duas coisas aqui, certo? IoT é tecnologia, de novo a gente vê tecnologia como sendo coisa transversal. E obviamente a gente está abordando mais aqui o impacto da internet das coisas, que eu digo da porta da indústria para fora, não da porta da indústria para dentro, né? A internet das coisas está relacionada com a manufatura 4.0 quando a gente olha o impacto da internet das coisas da porta da indústria para dentro. O que é que ela vai viabilizar? Ela vai viabilizar, por exemplo, talvez uma produção sob demanda. Eu não preciso mais fabricar um monte de carro se não tem ninguém comprando carro. Preciso talvez fabricar carro quando mais um carro for vendido, né? E qual carro que eu vou fabricar e como eu vou fabricar vai depender dessas informações que a gente vai coletar do próprio carro, né? Então, a manufatura 4.0 se relaciona com a internet das coisas nesse aspecto, né? Lá no César a gente está preferindo olhar da porta da indústria para fora. Por quê? Tá? Como a gente olhou aqui, no momento que a gente começa a usar a internet das coisas também, existe um potencial, uma chance muito maior, né, da gente começar a ter objetos sendo utilizados, o modelo predominante disso ser serviço. No modelo que a gente vai para no momento que a gente vai para modelos de consumo baseado em serviço, a gente consegue usar de forma mais eficiente os recursos que a gente tem aí. Então, eu acredito que, dependendo aí das condições de contorno e das forças que vão existir e atuar, né, é muito provável que os volumes de produção com internet das coisas e manufatura avançada, eles tendam a diminuir e não a aumentar, né? A produção será mais eficiente, mas ela vai ser menor, porque a utilização do recurso que a manufatura produz também é menor. Não tem necessidade de produzir nos volumes que a gente vem produzindo hoje. Então é essa... Respondi a tua pergunta, não? Seria sobre uma tecnologia que eu acho que ela está intimamente ligada também com a internet das coisas, mas seria o aspecto de inteligência artificial, né? Porque eu acho que o exemplo mais óbvio que viria à mente seria, por exemplo, o reconhecimento de imagens assim, em carros autônomos, mas isso é
aplicação assim, muito específica de um aspecto apenas de uma aplicação, né? Mas num contexto assim mais amplo, assim como você vê a influência assim da inteligência artificial nessas mudanças que você mencionou. Boa. Eu acho que ela está presente em tudo, né? No momento que a gente começa a colocar inteligência, eu não falo circuito impresso, processador e memória, mas eu acho que nesse primeiro passo aí, quando essas coisas barateiam e a gente coloca processador e memória dentro do dispositivo, é exatamente para a gente colocar alguma inteligência nesse dispositivo. E esse dispositivo agora, com alguma inteligência, ele começa a tomar micro decisões, digamos assim, pela gente. Eu acho fundamental a inteligência artificial, ela vai tanto ser necessária a nível do produto inteligente e isolado, e muito mais ainda quando a gente vai para aquele produto ele sendo conectado. É difícil prever o que é que vai ser possível, mas certamente se abre um novo mundo aí de possibilidades para qualquer tipo de produto. Obrigado. Oi, Eduardo, obrigado pela apresentação. Queria ouvir sua opinião, como que a gente está posicionado no Brasil para essa evolução, né? Em modelos de negócio, quer dizer, as nossas empresas, a nossa formação é inovadora para romper os paradigmas de modelo de negócio, e em tecnologia, né? A gente está fazendo a internet das coisas, a gente está desenvolvendo eletrônica, como que a gente está? E se você puder falar um pouco sobre o César nesse contexto, né? Você falou de 500 pessoas, eu ouço falar muito do César, mas sinceramente conheço pouco da atuação. Eu vi recentemente que tem uma faculdade, e aí tem uma unidade em Embrapi de produtos conectados, né? Como vocês se inserem nesse ambiente? Eu achava que o César era só software, tem hardware também, como que vocês trabalham com isso? Então, começando pelo começo aí da tua pergunta, né? A gente vê no Brasil assim, um foco muito grande sendo dado à manufatura 4.0. Indústria 4.0, né? E eu acho que aquele negócio que a gente falou em algum momento aqui na palestra, né? A gente vem ou tenta importar modelos que deram resultado em outro lugar, no caso aí, especificamente na Alemanha, né? A Alemanha está mais na frente aí, no caso de indústria 4.0. Então vê MDIC, MCTI falando muito sobre isso, mas a gente acredita que nos últimos 20 anos, né, houve um esforço grande, até em função das leis que estão sendo criticadas agora pela OMC, e se criou no país um parque relativamente interessante e complexo de produção de software. O software vai entrar nos produtos agora. A gente é um país que tem uma certa massa crítica criativa, né? Então, por que o investimento e por que o esforço não é, então, da porta da fábrica para fora, já que da porta da fábrica para dentro, né, já tem gente fazendo e fazendo bem? É assim que a gente vê, tá? Então, no César, a gente é uma unidade Embrapi de produtos conectados. O foco da gente é colocar os produtos que estão aí na rede e usar esses produtos como plataformas de serviço, né? Em cima do produto inteligente e conectado, a gente criar novos serviços para aquele produto, né? O que é que a gente acredita que realmente vai acontecer, como o caso do filtro ali, o próprio carro, próprias casas e apartamentos dentro do Airbnb, né? Nós somos essa unidade Embrapi, a gente vem trabalhando, somos essa unidade há um ano mais ou menos, e já estamos com 4 projetos contratados, né, nessa linha, né, de desenvolvimento de produtos que tem hardware e software, e o hardware é uma plataforma para a construção de serviços, não um produto em si. Não, porque é sigilo ainda, desculpa, não, sério. Basicamente, de forma geral, é isso, tá? A gente está falando em novos produtos que são plataformas de software, são plataformas de serviço turbinados, digamos assim, para o software, né? Isso pode ser de um telefone celular, né? Um telefone celular é uma coisa desse tipo, pode ser um
um produto com um filtro daquele conectado com uma determinada inteligência, pode ser carro, né? Mas o que está vindo por aí que a gente vem trabalhando são outras máquinas, né? Ou outros produtos convencionais que ganham uma nova roupagem agora que tem inteligência e tem conexão. Infelizmente eu não posso dar os exemplos porque a gente está sob sigilo com as empresas que nos contrataram. Acho que tem alguém querendo fazer uma pergunta, para levantava a mão e o microfone nunca chega. Oi, tudo bom? Tá chegando. Queria fazer um pouquinho o advogado do diabo aqui. Esse aqui é um fórum de desenvolvimento de produto, né? Eu vejo assim uma racionalidade para sustentabilidade, para a questão de projeto para serviço, projeto para ciclo de vida muito interessante. Mas, por outro lado, o engenheiro de produto sempre foi muito motivado pela criação, pelo design, pelo desempenho, né? Vamos pegar uma indústria paradigmática como a de carro, né? Se o paradigma da internet das coisas, do carro Google, né? O carrinho do Blade Runner, que era aquele carrinho que não andava e todo mundo ficava bravo, para a parte de projeto-produto muda muito, né? Porque comoditiza o produto. E eu acho que vai afetar muito a parte mais glamurosa de desenvolvimento de produto. Eu acho que vai mudar muito a profissão, a gente vai pensar muito mais no desenvolvimento para produção, desenvolvimento para ciclo de vida, para serviço, mas essa coisa glamurosa do produto que fez a indústria, por exemplo, automobilística, muda muito. Queria ver o que você acha disso. Você vai me desculpar a resposta, tá certo? Mas eu acho o seguinte, primeiro que inovação ela não acontece de forma uniforme, né? Então, coisas que a gente está falando aqui, a gente vai ver muito rapidamente em algumas cidades e talvez, como a gente continua vendo lá em Recife, eu acho que aqui em São Paulo, eu não sei, talvez mais para a periferia, de vez em quando passa um cavalo puxando uma carroça também, né? Então, vai demorar um bocado para essas coisas que a gente está falando aqui, elas serem dominantes, tá? Essa parte emocional do produto, né? Eu não sei exatamente, né? Eu sou de uma outra geração, não sou mais velhinho aqui, eu sou daquela geração que realmente tinha assim aquele apego com o carro, né? O carro era primeiro bem que você queria comprar, né? Você começou a ganhar dinheiro, você se endividava todo para comprar um carro, né? Eu não vejo isso mais na geração mais nova, tá certo? A gente tem gente trabalhando aqui em São Paulo, que é do César, 3/5, digamos assim, não querem carro. Usam metrô, usam Uber, né, usam outras coisas. A gente tem uma relação, embora eu fale aqui de montadora, eu não sou contra nenhuma, o papel da gente é dizer para elas para onde é que as coisas estão indo, tá? Dentro dessa montadora, no departamento de design industrial, né, tinham 6 designers, 5 deles optaram por não ter carro, trabalhando dentro de uma montadora desenhando carro, né? Então eu não sei exatamente dizer como é que, porque essas coisas a gente acerta até em tecnologia, essa tecnologia é mais fácil acertar. Agora, quando a gente fala de pessoas, né, como é que elas mudam, é mais difícil da gente acertar as previsões. Mas no caso de carro a gente ainda tem gente que gosta de cavalo, né? E fala, o cheiro do cavalo, não sei o que. Daqui a, né, meus netos, se Deus quiser, vamos dizer assim, vai contar a história que as aventuras que a gente fazia com carro, né? O pessoal mais antigo, né? Onde não tinha tanto problema de violência, fazia era besteira quando tinha um carro, né? E aí a gente tem esse apego emocional com o carro. Mas as próximas gerações eu acho que não tem. Eles vão precisar de carro para se transportar. E é isso, né? Eu hoje, mesmo tendo o apego que eu tinha no passado com o carro, eu prefiro com o trânsito que está aí com o motorista. Quando eu estou dirigindo é um perigo. Eu falei da minha esposa aqui, mas é um perigo muito maior, porque eu fico olhando para o celular, né? Eu tenho que colocar ele na mala, porque eu já levei 3 multas. Então, assim, o único jeito de eu não usar o celular enquanto eu estou dirigindo é jogar ele na mala. Aí a esposa vai lá conferir para ver se eu joguei na mala antes de sair de carro. Tá na mala, tá. Então pode ir. Então,
é provável que esse negócio, essa relação mude, né? A gente vê coisas como roupa, né? Quem diria que roupa, tem tantos modelos de negócio, tanta empresa se tornando bem sucedida, compartilhando roupa, uma coisa que a gente jamais achava que poderia ser compartilhada, né? Mas as coisas estão mudando. Efetivamente, eu acho que a geração que vem aí tem uma outra cabeça, né? Eu acho que o planeta já está dando demonstração de que a gente não precisa de níveis de produção tão elevados. Talvez a gente, compartilhando, a gente já tenha o suficiente para o que a gente precisa, né? E aí não sei, essa coisa aí vai mudar, esse apego aí, ele desaparece. A gente quer mesmo é o que o produto entrega e não o produto em si. Obrigado. Pessoal, infelizmente nós estamos no horário. O Eduardo vai estar no coffee break, pode trocar informações com ele. Eu gostaria agora de chamar o professor Paulo Kaminski, que vai entregar uma lembrancinha aqui para o Eduardo. Fica aqui.